Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, capítulo 7, Formas de Conservação do Solo, página 175 até 177. Vamos lá. Formas de conservação do solo. O uso e a ocupação do solo são necessários para suprir as necessidades humanas de moradia, agricultura, pecuária, industrialização, extração mineral. Como fazer, porém, para usar o solo sem provocar tantos danos ao ambiente? Vamos ver alguns exemplos. Sabemos que a prática da monocultura empobrece o solo de determinados minerais e nutrientes utilizados pela planta cultivada. A rotação de cultura é uma técnica que aplica alternância de tipos de planta cultivada, minimizando o esgotamento do solo. Então, olha só, monocultura. O que é monocultura? É quando desenvolve um tipo só de cultivo, tá? Por exemplo, café, soja, cana, tá? Então, é determinado somente um tipo. E aqui ele diz o seguinte, que vai empobrecer o solo, tá? De determinados minerais. E ele pede para que faça a rotação de cultura. Então, vamos ver. Nessa prática, por exemplo, uma espécie vegetal não é repetida na mesma área ao longo de um período estabelecido. É viável que se alterne espécies de sistemas diferentes a fim de amenizar os efeitos e compactação do solo. Então, o que acontece? Por exemplo, num determinado período foi lá e plantou soja. Depois que ele faz a colheita, ele vai preparar a terra novamente e aí ele vai fazer essa rotação, ele vai plantar outro tipo, ele pode substituir pelo milho. Isso chama alternância, tá? Depois tem a colheita, ele vai de novo plantar outro tipo, ele pode fazer o quê? A plantação de trigo. Então ele vai fazendo essa alternância, tá? Para não empobrecer o solo. A agricultura é a atividade que tem como objetivo a exploração de recursos do solo, a fim de satisfazer uma necessidade essencial do homem. Então, aqui no caso, ele está usando o plantio para o seu consumo, quanto também para a venda, para a sua sobrevivência. Policultura é a prática de se cultivar vários tipos de plantas no mesmo terreno. É o cultivo de diversos produtos em uma área. A policultura é utilizada principalmente por pequenos agricultores, para assim diversificar os cultivos em sua terra. Monocultura é o cultivo de apenas uma plantação em uma área. A prática é adotada por proprietários de terra que têm interesses em investir em produtos que estão em alta para exportação, como é o caso da soja. Então, aqui eu coloquei esses dois exemplos, tá? Então, policultura, mão de obra familiar, abastece o mercado interno. Então, nós temos uma imagem aqui de uma horta, tá? Dei como exemplo. São proprietários, né? Que distribuem em mercados pequenos, né? Então, a gente fala que é uma mão de obra familiar. E monocultura, mão de obra mecanizada, abastece o mercado externo, quer dizer, em grande quantidade, então uma exportação. Eu coloquei como exemplo a soja e o trigo. Agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos químicos que alteram a composição da flora e da fauna, com objetivos de evitar que as doenças, insetos ou plantas daninhas prejudiquem as plantações. Até aí, parece uma boa solução, um produto que evita a danificação de plantações.
A grande polêmica, porém, em relação aos agrotóxicos se deve aos efeitos prejudiciais de sua utilização, representados por doenças, contaminações e, é claro, as consequências ainda desconhecidas que podem ser causadas por eles. Então, vamos ver o que pode ocasionar o produto agrotóxico. O uso do agrotóxico também é altamente prejudicial à saúde. Então, ele pode causar tonturas, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, tremores, irritações na pele, na garganta, nariz, olhos, convulsões, desmaios, coma e também pode levar à morte. Então, ele diz que o uso do agrotóxico ele vai fazer com que o alimento, o produto se desenvolva mais rápido, evitando insetos, né? E ele fala também que tem um lado que ele pode ocasionar problemas de saúde, né? Como esses exemplos, podendo levar até a morte ou não. Por isso que nós precisamos ter todo o cuidado na hora de consumir os alimentos. A agricultura orgânica é uma técnica que não permite o uso dessas substâncias, que colocam em risco a saúde humana e o meio ambiente, preservando dessa forma. Então, o que é agricultura orgânica? É um alimento que vai ser utilizado sem nenhum produto químico, tá? Então, ele vai preservar tanto o ambiente e também não vai colocar risco à nossa saúde. Existem ainda outras formas de preservar e recuperar o solo. A Política Nacional do Meio Ambiente é um conjunto de leis que planeja e organiza a exploração do solo, até mesmo com punição e correção, quando ocorre mau uso dele. Punição por desmatamentos, as leis também prevê a conversão de multas ambientais em reflorestamento em diversas situações ilegais. Principais problemas ambientais causados pelo lixo: contaminação do solo e da água pelo churume. O que é o churume? É um líquido da matéria orgânica em decomposição nos aterros sanitários. É um resíduo escuro, viscoso e fedido, e também atrai vetores de doenças como moscas e roedores. Mau cheiro do lixo em decomposição. Aumento do número de incêndios causados pelos gases geradores pelo lixo em decomposição. Deslizamentos de encostas. Assoreamentos de mananciais. Assoreamento é o acúmulo de sedimentos, que nós vimos na outra aula, areia, terra e rochas. Também pode causar enchentes e estragos na paisagem. Aqui nós temos a imagem de crianças, né? Tem adolescentes mexendo no lixo, né? Separando o lixo para depois vender para utilizar para sua sobrevivência, né? Na compra de alimentos. E correndo risco também com a sua saúde. As mantas evitam contaminação do solo. As mantas protegem o solo que receberá os resíduos e evita a contaminação do lençol freático. A colocação da manta é uma das fases mais estratégicas em um aterro sanitário. Sem ela, o chorume liberado pelos rejeitos, risco em material orgânico, contaminará o lençol freático. Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês terem uma ideia. Para não contaminar o solo, em algumas cidades eles colocam essa manta. Essa manta, ela vai evitar a contaminação do solo. Então, vai colocar essa manta, ela vai ficar bem compactada. Depois coloca uma camada de terra, de solo, né? E aí sim que coloca o lixo. Então, eles vão fazendo em camadas e bem compactadas, evitando a contaminação do solo.
Bom, pessoal, agora vocês vão assistir o vídeo, tá? E depois vocês terão atividade para realizarem, que é da forma de conservação do solo, da página 178 a 180. E hoje, ainda hoje, às 10h50, iremos fazer a correção ao vivo, tá? Então, vocês têm esse período para realizar as atividades. Até em breve. Beijos! É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, dois dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. E o que tem sido feito pelo solo que nos sustenta? O Sapo Zé tem uma dica, ele é especialista em cuidar do meio ambiente todo dia. O Sapo Zé tem uma dica, ele é especialista. Olha o que ele faz com seu lixo todo dia. Olha o que ele faz com o lixo todo dia. Cada lixo vai pra um lugar, preste atenção. Plástico, vidro, metal e papelão. Ó o lixo no chão, aí não pode jogar lixo não. Isso é falta de educação. Toma cuidado e presta atenção. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. Aí não pode jogar lixo não. Isso é falta de educação. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. Muito bem, Sapo Zé! Todo mundo aprendendo a jogar o lixo no lixo com Aquarela Kids! O Sapo Zé sempre recicla, ele é especialista em cuidar do meio ambiente todo dia. O Sapo Zé sempre recicla, ele é especialista. Olha o que ele faz com seu lixo todo dia. Olha o que ele faz com o lixo todo dia. Cada lixo vai pra um lugar, preste atenção. Plástico, vidro, metal e papelão. Oh, o lixo no chão, aí não pode jogar lixo não. Isso é falta de educação. Toma cuidado e presta atenção. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. Aí não pode jogar lixo não. Isso é falta de educação. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. É isso aí!